Bom dia. Dando continuidade ao nosso trabalho, hoje nós iremos interpretar alguns textos e, dentro desta interpretação, nós iremos abordar alguns elementos de natureza estilística, como questão da estrofe, do verso, e, além disso, vamos trabalhar também a questão da produção textual e alguns elementos de coesão. Não nos esquecendo, é claro, das questões semânticas, tá ok? O primeiro texto que nós iremos trabalhar, ele é de Sérgio Caparelli. Esse texto ele faz intertextualidade, ou seja, ele dialoga com outro texto bastante conhecido das nossas histórias, né? Que é o Chapeuzinho Vermelho. Esse texto aqui, ele mistura a natureza. Por quê? A natureza textual, porque nós temos o Chapeuzinho Vermelho, que é, no caso, uma história de faz de contas, que é contada em prosa. Aqui nós temos Seu Lobo, que é poesia, e ele vai trabalhar com estrofes e versos. Vamos trabalhar com o dístico, que é a estrofe de 2 versos. Logo, aqui nesse texto, nós temos 6 dísticos, ou seja, 6 estrofes de 2 versos. Seu Lobo. Seu Lobo, por que esses olhos tão grandes? Pra te ver, Chapeuzinho. Seu Lobo, por que essas pernas tão grandes? Para correr atrás de ti, Chapeuzinho. Seu Lobo, por que esses braços tão fortes? Para te pegar, Chapeuzinho. Seu Lobo, por que essas patas tão grandes? Para te apertar, Chapeuzinho. Seu Lobo, por que esse nariz tão grande? Para te cheirar, Chapeuzinho. Seu Lobo, por que essa boca tão grande? Ah, deixe de ser enjoada, Chapeuzinho. Bem, agora nós temos aí as questões a serem observadas para que a gente dê a nossa resposta. E vamos ao segundo texto, que também é uma poesia, só que aqui nós temos somente o fragmento. Como vocês devem observar, temos entre os parênteses aqui as reticências, mostrando que falta alguma coisa antes e alguma coisa depois. É de Toquinho e ali faz Andreato. Tá? Então, quando a gente cresce um pouco, é coisa de louco. O que fazem com a gente tem hora para levantar, tem hora para se deitar, para visitar parente. Nesse fragmento, temos as opções a serem marcadas. Só lembrando que aqui nós temos uma estrofe com 6 versos, que é chamado de sexteto ou sextilha. No primeiro texto, nós tivemos lá no Seu Lobo os dísticos que não tinham a intenção de fazer rima, mas ele tinha um ritmo e, coincidentemente, a palavra Chapeuzinho foi repetida. Aqui nós temos uma outra natureza de rima, que nós temos pouco com louco e gente com parente, além de levantar e deitar. Só lembrando que rima é a incidência ou coincidência de sons a partir da sílaba tônica na última palavra do verso. Lembrando que geralmente, tá ok? Esse texto, ele é um ingresso para entrar em um cinema. E eu não tenho muita coisa a dizer para vocês aí, só que vocês devem observar bastante todos os itens que devem conter, no caso, o ingresso, para que você tenha direito a entrar, tá ok? Então, nesse ingresso de cinema, a sessão começará A, B, C ou D. Procure no ingresso e a resposta está no recorte e colagem. O próximo texto é o próximo texto é uma tira de humor
Feita é um tanto grosseira, né? Mas não deixa de ser. Não vale jogar lixo no chão. Não vale empurrar o colega. Não vale falar todo mundo ao mesmo tempo. Não vale rabiscar os trabalhos dos colegas. Então, lembrando que a tira de humor tem como primeira finalidade sempre o humor. Só que aqui ele não cita esta proposta, ele vem com outras propostas. Então aqui é simplesmente questão semântica. Agora nós temos dois textos para uma única questão. O primeiro texto trata-se de uma poesia de Rosiana Murray. Nós temos aí novamente 2 estrofes com 6 versos cada uma, que é o sexteto ou a sextilha, o nome para esse tipo de estrutura. Tá ok? E logo após nós vamos ter um texto em prosa. Então, qual o diferencial entre um e outro? A poesia vai trabalhar a estrofe e o verso, podendo ou não conter rimas. Já a prosa vai ser dividida em frases e parágrafos. Então, vamos ao texto sem casa. Tem gente que não tem casa, mora ao léu debaixo da ponte. No céu, a lua espia esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o seu corpo cansado com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. O segundo texto: moradores de rua buscam abrigo na casa de passagem. Uma noite fria de inverno é ideal para ficar em casa com a família, de preferência à beira de uma lareira. Porém, muitas pessoas têm como única alternativa a calçada para dormir, sob uma marquise e um papelão para se cobrir das baixas temperaturas. Entra em cena, neste momento, a solidariedade. Grupos de pessoas distribuem em diversos pontos da cidade sopão entre esta população. O poder público oferece abrigo, com banho quente e sopão. O diferencial de todos os outros invernos é que algumas pessoas não esperam a ronda. Ao anoitecer, vão até a casa de passagem. A casa de passagem tem capacidade para acolher 14 pessoas, que recebem roupas limpas, sopão e pão feito em casa, uma cama com lençóis e cobertores, e no dia seguinte, café da manhã antes de irem embora. Notem que esse texto foi retirado do Diário Popular. E nós temos aí o questionário para ser respondido. Item A, B, C ou D. Passemos para a questão seguinte. Temos uma poesia, novamente, dividida em estrofes, só que agora nós temos 3 estrofes. Cada estrofe contém 4 versos. A essa estrofe damos o nome de quadra ou quarteto. Quadra ou quarteto. Meu amigo dinossauro. Um pequeno dinossauro apareceu no meu jardim. Educado e inteligente, o seu nome era Joaquim. Eu não consegui saber de onde foi que ele saiu. Quando a gente perguntou, disfarçou e até sorriu. Ficou muito nosso amigo, fez tudo que é brincadeira. Levou o Miguel para a escola, levou a mamãe para feira. Esse texto é de Maurício de Souza. E percebam vocês aí o seguinte: o que é pedido é um elemento de coesão textual. O elemento de coesão textual é um item que aparece dentro do texto para retomar em sentido e permitir uma organização do texto, porque o texto tem que evoluir. Ele não pode parar simplesmente numa primeira frase e o autor chegar a colocar coisas desconexas. Então, o elemento de coesão serve para isso. E o que está sendo pedido aí é o pronome ele. Então,
a gente vai ter que ler o texto novamente para que vocês saibam o que o pronome ele retoma dentro do texto para que ele siga tendo o sentido. Aí vocês devem marcar os itens. O item A, B, C ou D. O próximo texto, A Raposa e a Cegonha. Trata-se de uma fábula. E esta aí, ela está em prosa. E nós temos o discurso direto, onde as personagens elas vão dialogar diretamente. E nós vamos perceber dentro do texto a fala tal qual é proferida por elas duas dentro do diálogo. E isso é marcado pelo travessão. A raposa e a cegonha. A raposa e a cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso contendo um pouco de sopa. Para ela, foi tudo muito fácil, mas a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. Sinto muito, disse a raposa. Parece que você não gostou da sopa. Nem pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que, em retribuição a esta visita, você venha em breve jantar. Bem, aí vocês vão responder um dos itens em relação ao texto, questões semânticas. Novamente, nós temos uma poesia. Mas antes de lermos esta poesia, eu já vou logo passar uma atividade que vocês vão tentar fazer no final. No final, vocês vão tentar fazer uma poesia com rima ou sem rima. A quantidade de versos por estrofe vocês que vão escolher, tá? Mas seria interessante que tivesse pelo menos um ritmo, que fosse uma coisa gostosa de se ler. Tá? Então agora nós vamos trabalhar com a poesia de Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vive escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual o melhor, se é isto ou aquilo. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Bem, não sei se vocês perceberam, mas é uma poesia feita com dísticos e nós temos aí 8 estrofes. E a poesia induz a gente a pensar a fábula, que é aquele efeito moral no final. Tá? Então, pensem e respondam. É item A, B, C ou D. O exercício de número 42, nós temos o texto 1 e o texto 2. Festolândia. Vendemos enfeites, alugamos salão e organizamos festas. Fone 4444-4444. Texto 2. Vendo, troco e compro gibis. Tenho coleções raras e números esgotados. Tratar com Pedro. Telefone 9999-9999. Os dois textos têm em comum o fato de serem. É claro que aí é a natureza textual. Não posso dar tantas explicações sobre isso, senão praticamente vou dar a resposta. A questão de número 43, nós temos dois textos, que a gente vai fazer um confronto. Você sabe quem foi Tarsila do Amaral? Nascida em 1º de setembro de 1886, em Capivari, interior do estado de São Paulo.
Estuda em São Paulo no Colégio Sion e completa seus estudos em Barcelona, na Espanha, onde pinta seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, aos 16 anos. Em 1924, inicia sua pintura Pau-Brasil, dotada de cores e temas acentuadamente brasileiros. Sua obra mais conhecida é Abaporu, palavra do Tupi-Guarani que significa homem que come. Com ela, Tarsila quis mostrar o homem nativo brasileiro com os seus pés, raízes, plantados nos solos brasileiros. O segundo texto é de Alfredo Volpi. Volpi nasceu em Lucca, Itália, em 1896. Filho de imigrante, chegou ao Brasil com um pouco mais de 1 ano de idade. Foi decorador de paredes. Aos 16 anos pintava frisos e painéis. Nos anos 50, as bandeirinhas de festas juninas de Mogi das Cruzes integraram-se às suas fachadas. Posteriormente, destacou-as do seu contexto original, a partir da década de 60. Suas figuras são jogos formais, todos os temas são deixados de lado e as bandeirinhas passaram a ser signos, formas geométricas, compondo ritmos coloridos iluminados. Volpi morreu aos 92 anos, em 1988, em São Paulo. Aí nós vamos ver. Uma das diferenças entre a vida dos autores identificados nos dois textos é itens A, B, C ou D. Os bichos que tive. Eu não tive só rã, coelhos e bichos de pé, não. Tive também um cachorro bacê. Seu nome era sua avó. Sua avó ia sempre pescar comigo, no tempo em que a Lagoa Rodrigo de Freitas ainda tinha peixe. Naquele tempo, muito antigo, nem existia poluição. A gente chegava até a comer os peixes que pescava na lagoa. Para quem não é do Rio, vou explicar. A Lagoa Rodrigo de Freitas é uma lagoa que fica entre o Jardim Botânico e Ipanema. Linda de se olhar, horrível de se cheirar. Em volta tem muitos apartamentos de gente rica. Quando ele fede, as pessoas fecham os narizes e as janelas. Mas linda ela sempre foi. Quando eu era criança, ela tinha cheiro de mar, um cheiro limpo, e era mais bonita do que hoje, porque era cercada de coisas muito antigas. Não sei se vocês conhecem, eram umas coisas verdes chamadas árvores, coisas de outro tempo. O texto é de Silvia Ortoff. Então, novamente, nós vamos ter um texto de produção textual trabalhando com a questão da coesão. O pronome vocês, que já foi um pronome de tratamento, que atualmente é tratado mais como um pronome reto, ele retoma no texto que palavra? Tá? Item A, B, C ou D. Questão de número 45. Fazendo uma pipa. Material: papel de seda de 1 metro por 75 centímetros, varetas finas, um rolo de barbante, fita adesiva, cola, tesoura, agulha e linha. Faça uma estrutura com varetas em forma de cruz. A medida exata não é importante, mas uma das varetas deve ser 2 vezes maior que a outra. Amarre-as com barbante. Agora ligue as pontas das varetas com barbante ou varetas menores para que adquiram a forma desejada. Coloque a estrutura sobre o papel de seda e recorte-o cuidadosamente ao redor, deixando uma margem de 3 ou 4 centímetros em volta. Dobre o papel para cima, cobrindo as varetas, e colhe ou costure as dobras. Faça uma cauda para sua pipa usando um pedaço de barbante com mais ou menos o dobro do tamanho da pipa. Depois amarre 2 fios de vareta comprida, um abaixo e outro acima do ponto de cruzamento. Ligue as 2 pontas e amarre-as no rolo de barbante. Esse texto é de Brenda Valpoli. Bem, o
Objetivo do texto é objetivo, finalidade do texto. Itens A, B, C ou D. Bem, esse texto nós vamos trabalhar juntamente com o segundo texto para que respondamos, no caso, aos itens A, B, C ou D. O trem das águas, bem lá dentro da floresta amazônica, onde as árvores são tão altas que chegam nas nuvens e as folhas da mata são tão grandes que poderíamos morar debaixo delas. Vivia uma cobra gigante chamada Cobra Gil. Quando caía a noite, os insetos faziam tanto barulho que Cobra Gil acordava. Saía de seu buraco casa, caprichava todo o corpo e dava um bocejo tão comprido, soltando um som tão grosso que todos os bichos ficavam quietinhos de medo. Até a onça se encolhia em sua toca apavorada. E Cobra Gil, cansada de dormir, saía para dar seu rotineiro passeio noturno. Quando os bichos percebiam que era Cobra Gil, a maior da floresta, que estava saindo para nadar, pediam para subir nas suas costas. Então ela nadava rio acima parecendo um trem, pois carregava pássaros, macacos, tucanos, sapos, besouros, cigarras, formigas e lagartos. Na cabeça iam os vagalumes iluminando o caminho, os jacarés e os pescadores. Quando viam aquele monstro com a cabeça iluminada e o corpo que piava, gritava, zumbia e coachava, diziam: "Fujam, fujam todos! Vem chegando o trem da assombração com a cabeça de fogo." Agora o segundo texto: cobra ou serpente? A palavra serpente vem do latim serpens mais antes, que significa que se arrasta, rastejante. Originalmente em português, o termo cobra designava serpentes, que não são perigosas. Mas hoje, as duas palavras são usadas como sinônimos. Então, os dois textos tratam do seguinte assunto: A, B, C ou D.